Meus irmãos queridos, que a paz do Senhor esteja com cada um de nós nessa manhã, que nós possamos estar aqui presentificados, para ouvir a palavra de Deus, sentir a sua voz falando ao nosso coração. Deixa eu passar os slides aqui. Os slides aí. Nós começamos uma série há 3 semanas atrás. Eu quero fazer uma ligeira recapitulação aqui com os irmãos. Nós começamos uma série há 3 semanas atrás, falando sobre a história incrível de Davi e Golias. Golias e Davi, Davi e Golias. E o nosso primeiro tema nessa série foi coisas que você não pode esquecer quando os desafios batem ou baterem a sua porta, certo? E recapitulando ligeiramente, nós aprendemos algumas coisas ali. Começamos com essa frase do Jordan Peterson, quando ele diz: as histórias se tornam inesquecíveis quando transmitem modos sofisticados de ser. Ou seja, aquelas histórias que marcam a nossa mente, que marcam o nosso coração, aquelas histórias que realmente permanecem em nós, são aquelas que transmitem alguma coisa para cada um de nós, que nós, ao recebermos essas coisas, elas se transformam em modos de ser que ele chama de sofisticados. Ou que a gente poderia dizer assim, as histórias fazem diferença em nossas vidas quando elas nos transformam, quando elas nos modificam, quando elas nos ensinam alguma coisa. E aprendemos naquele dia 3 lições, pelo menos, com essa história inesquecível de Davi e Golias. E dissemos, na verdade, assim, que mesmo quem não conhece a Bíblia, ou nunca leu a Bíblia, conhece a história de Davi e de Golias. Por incrível que pareça, Se você pedir para essa pessoa contar como é essa história, ele vai dizer: olha, era um menino, Davi, um magrinho, não sei o quê, derruba o cara grandão com uma pedra. Mas ele tem uma ideia exatamente do que trata essa história, com certeza absoluta, E aprendemos naquele dia o seguinte: primeira coisa, todos os dias nós somos... É ou não é? Naquela história, o gigante Golias, ele desafiava o exército de Israel 2 vezes por dia, uma vez de manhã e uma vez de noite, No cair da tarde, ele sempre estava também desafiando o povo. E nós somos desafiados. Todos os tipos de desafios imagináveis nós somos desafiados no nosso dia a dia. Às vezes, um diagnóstico que a gente não gostaria de receber e recebemos. Às vezes é uma perda que a gente sofre e que a gente fica extremamente triste com essa perda. Às vezes é um conflito, uma dificuldade no trabalho, um chefe que lhe persegue, alguma coisa dessa natureza. Às vezes é um desemprego, enfim, mas são vários desafios que nós sofremos ou que nós passamos no dia a dia. Mas aprendemos também naquele dia que, por mais próximo que você seja, evite julgar o próximo. É a questão dos irmãos de Davi, Os irmãos de Davi fazem exatamente isso. Não sabendo os planos que Deus tinha para ele e para a vida dele, terminam julgando a Davi, dizendo assim: você é um camarada metido, sem vergonha, amostrado. Eu sei que foi o que você veio fazer aqui. Você veio foi espiar a gente para fofocar, não sei o quê, e não sabia que a libertação de Israel estava exatamente nas mãos de Davi, ali naquele instante. A outra lição que nós aprendemos naquele dia foi que não subestime, nunca despreze os de aspecto gentil. E esse foi um erro de Golias, Golias, o texto diz exatamente isso, O Golias, ele olha para Davi e diz assim: cara, oxe, se o Golias fosse nordestino, ele falaria assim, oxe, quem é que mandaram para lutar comigo? Um menino, um garoto, ruivo até, que coisa ridícula. Ele ainda tem um aspecto gentil. Eu enfatizei naquele dia que, na verdade, a gente não pode pensar assim, porque esse pessoal de aspecto gentil pode arrancar a nossa cabeça, Não é uma carinha gentil que significa que, na verdade, você está numa boa diante desse desafio que você tem ali. Golias devia pelo menos desconfiar que, se aquele menino foi parar ali, não tinha sido à toa de jeito nenhum. E aqui nós encerramos com esse texto bíblico aqui e passamos para a segunda reflexão, que foi essa: transforme seus desafios em desafios,
transforme seus desafios em Deus-afios. E aprendemos domingo passado exatamente o seguinte: primeira coisa, nunca esqueça que você está lutando ao lado de um Deus vivo. Essa era a primeira diferença, né? Na verdade, como eu enfatizei domingo passado, todo o exército de Israel, Saul e todo o povo que estava ali ao redor, nenhum deles fala em Deus. Nenhum deles menciona Deus. A única pessoa que menciona Deus, que fala de Deus, que traz Deus para dentro do desafio é Davi. E ele diz: olha, a gente está lutando ao lado de um Deus vivo e não de um Deus morto. Segunda coisa que nós vimos naquele dia foi essa lição aqui: nunca esqueça o que Deus já fez em sua vida. Isso é importante para alimentar a sua fé de hoje. Na verdade, quando Davi está conversando com Saul, Saul diz: não dá para você ir lutar com um gigante desse porque você não tem experiência nenhuma. Aí Davi diz: não, alto lá, para aí, eu tenho experiência sim. Eu já lutei com um leão e o matei. E eu já lutei com um urso e também o matei. E tanto o leão quanto o urso eram bem mais fortes do que eu. Logo, eu tenho experiência. Certo? Eu não sou um neófito nisso, de jeito nenhum. Eu tenho experiência. Mas só que ele sabia que Deus o tinha livrado, como eu enfatizei, das garras do leão e das garras do urso. Ok? Então ele estava lembrando exatamente o que Deus já tinha feito na vida dele. E a nossa terceira e última lição de domingo passado foi: nunca esqueça que a luta pode ser sua, mas a guerra é do Senhor. A luta é sua, mas a guerra é do Senhor. E é exatamente isso que Davi diz. Ele olha para Golias e diz para ele assim: olha, você está afrontando o exército de Israel. Você não está afrontando outra pessoa, não. Você está afrontando o Senhor do exército de Israel. E eu disse domingo passado o seguinte: que você pode escolher a funda, você pode escolher as pedrinhas que você vai utilizar, você pode escolher o tipo de arma que você vai utilizar, na verdade, você pode escolher como vai ser a sua tática, a sua estratégia de luta, mas a guerra é do Senhor, não é nossa. Nós não vamos nos eximir de fazer a nossa parte, mas a guerra é do Senhor. Chegamos, portanto, hoje nas nossas 3 últimas lições. E a gente vai falar hoje sobre exatamente, deixa eu voltar aqui, esse tema, de pé sobre os desafios. E essa imagem aí é bem significativa nesse sentido. De pé sobre os desafios. Por quê? A questão a ser levantada nesse momento na verdade, é a seguinte: como é que nós permanecemos de pé quando os desafios batem à nossa porta? Os desafios gigantescos que nós enfrentamos em nosso dia a dia, em nossa vida, eles tendem a nos derrubar, eles tendem a nos atropelar, eles tendem a passar por cima de nós como se fosse um trator. Os desafios que nós enfrentamos no dia a dia, eles se parecem mais com um tsunami que, quando vem, arrasta tudo, leva tudo que tem pela frente. E vocês já repararam que muitas vezes na nossa vida as coisas ruins não acontecem pausadamente, mas elas acontecem em série, uma atrás da outra? É tum, 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 e parece que quando a gente está tentando se reerguer, vem mais uma pancada, a gente recebe aquela pancada de novo e vai por aí. Parece mais um trator, uma tsunami, na verdade, passando por cima de cada um de nós em nossas vidas. A pergunta é: como é que nós nos mantemos de pé diante dos desafios que enfrentamos no nosso dia a dia? Mas o desdobramento dessa pergunta é mais sério ainda, porque é o seguinte: como é que nós ficamos de pé, não só de pé, mas de pé sobre os desafios, pisando nos desafios, acima dos desafios?
E não meramente recebendo a pancada do desafio e tentando nos segurar em alguma coisa para nos mantermos de pé. Não é só isso. A gente tem que ficar em cima do desafio. A gente tem que ficar sobre o desafio. A gente tem que colocar o desafio debaixo dos nossos pés. É aí que a gente vai hoje aprender as últimas 3 lições que começam com aquela expressão: nunca esqueça. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17, onde nós vamos ler a partir do versículo 48 a 51. 48 a 51. Todavia tem um versículo antes, meio que perdido não, mas deslocado desse texto que nós vamos ler, não é, que é o texto final, que eu quero fazer a leitura dele também, que é o versículo 26. 1 Samuel, versículo 26, diz assim: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? E aí Davi complementa dizendo o seguinte, 1 Samuel 17, versículo 26. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quem é esse cara? Quem é esse sujeito para estar aqui afrontando o exército do Deus vivo, diz Davi? Agora vai comigo lá para o versículo 48, que já é o finalzinho da história. Aí, versículo 48 diz: e sucedeu que, nesse momento aqui, Davi e Golias já estão frente a frente lá no vale. E diz assim o texto: e sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alfoge e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu próprio rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram, foram-se embora. Como diz aqui, deram no pé. Ninguém quis ficar mais para lutar com o magricela do Davi. Depois disso, ore comigo. Pai amado, Deus bendito, muito obrigado pelo teu carinho, por tua graça, por teu amor em nossas vidas. Nós te agradecemos a bênção da normalidade que nos permite estarmos aqui nessa manhã de domingo para te cultuar, para te louvar, te engrandecer, tendo um encontro pessoal contigo, Pai. Nós te rogamos nessa hora que a tua palavra ela fale a cada coração aqui presente, que vai nos ouvir aqui nesse instante, e aqueles que vão nos ouvir posteriormente através da internet, das redes sociais. Que essa palavra não volte vazia, mas que ela nos ensine verdadeiramente como termos um modo mais sofisticado de viver. E esse modo sofisticado de viver é ao teu lado, é junto a ti, é desfrutando da tua presença, é fazendo a tua vontade, é fazendo o teu querer, é suportando as provas, os problemas, as dificuldades, enfrentando os desafios como Davi enfrentou. Pai bendito e Deus de amor, portanto, que a tua palavra caia bem em nossos corações hoje, que ela fale individualmente, que o teu divino Espírito Santo seja o verdadeiro ministrador dessa palavra. Que, Pai bendito e Deus de amor, eu possa ser usado simplesmente como instrumento em tuas mãos, e nada mais do que isso, Pai. E mais uma vez, muito obrigado pela honra de ministrar a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém.
De vez em quando eu vou tomar uma aguinha, porque a minha garganta ainda está ruim, viu, minha gente? A pergunta que eu levantei hoje foi exatamente essa. O que fazer quando os desafios vierem sobre nós, como se fosse um tsunami? O que nós podemos fazer para permanecer de pé, e não só permanecer de pé, mas ficarmos de pé sobre os nossos desafios, acima dos nossos desafios? E a primeira resposta para essa pergunta a gente vai encontrar exatamente no versículo 26, que eu fiz questão de ler com os irmãos ainda há pouco. O que diz o versículo 26? Ele diz: e então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de todo Israel. E aí vem a pergunta que o Davi faz: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E a primeira lição que a gente tira daqui é essa que eu vou colocar aqui para os irmãos nesse momento. Nunca esqueça de dar a real dimensão aos seus desafios. Entendeu? Nunca esqueça de dar a real dimensão aos seus desafios. O exército de Israel, ele via o gigante tão somente como um gigante. Um gigante que a cada dia se agigantava mais, se avolumava mais, se parecia mais terrível e mais difícil de ser vencido. Eu imagino, por exemplo, que durante aqueles 40 dias que foram desafiados pelo Golias, eu acho que o exército de Israel só se preocupava com números. Era tipo assim: tu viste o tamanho do cara? Rapaz, aquele negócio não sei quantos covos, dá 2,90 metros de altura e mais um palmo. Lembra do mais um palmo, né? Para chatear a gente, né? Tem mais um palmo, além de 2 metros, como se 2,90 metros fosse pouco, né? Além de 2,90 metros, tem mais um palmo. Tu viste o tamanho do cara? Aí o outro chegava e dizia assim: tu visse a couraça que ele usa? Segundo estimativas, a couraça que ele usa pesa 90 quilos. Como é que um cara consegue carregar 90 quilos só de armadura? Cara, e a caneleira dele, tu visse? É grossa porque é de bronze. Não sei como é que ele consegue mexer as pernas daquele jeito, daquela forma. E o outro chegava no outro dia e dizia assim: tu viu o tamanho da lança do cara? Imensa. A ponta da lança pesa 12 quilos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O exército de Israel, ele via o gigante apenas como um gigante, e nada mais além disso. Ele olhava para Golias e via em Golias apenas números, e números extraordinários, o que tornava aquele desafio muito mais gigantesco do que se poderia pensar, e um desafio intransponível. E além do mais, o cara era chamado de campeão, o que conferia a ele o quê? Fama, status e poder. Quem é esse que tu vai lutar contra quem? Contra o campeão. Não faz diferença isso? Se alguém chegar para mim, para você, até para um albérico da vida que tem esse tamanho, né? Todo aí, etc. Diz assim: tu vai lutar, albérico, contra o camarada que está classificado lá em 100º lugar. Aí o Albérico vai dizer: manda, o cara que está classificado em 100º lugar, esse é fichinha, dá para a gente enfrentar. Mas se alguém chegar a dizer assim para ele: Albérico, tu vai enfrentar, na verdade, o camarada que é o campeão, invicto, até agora ninguém derrotou, 2,90 metros. Olha só o tamanho da largura, né? O guarda-roupa que é o cara. Aí não só o Albérico, mas qualquer um de nós vai dizer assim: o exército de Israel olhava para o gigante e só via o gigante, e nada mais além disso. Não percebia nenhuma outra coisa além do gigantismo daquele homem, de forma alguma. Davi, ele olhava o gigante como um gigante. Ele não deixa de olhar o gigante como um gigante.
Ele não deixa de perceber o tamanho do problema que ele tem diante dele. Não, ele sabe que o tamanho do problema é grande. Mas o que diferenciava Davi de todo o exército de Israel não era só que ele trazia Deus para dentro do desafio, mas é que, na verdade, ele também via outras dimensões do gigante que ninguém via. Entendeu? Que ninguém via. E aí, quando Davi se depara diante daquele desafio, ele diz assim, ele nem menciona os números, nem o gigantismo do cara, mas ele faz uma pergunta: quem é esse incircunciso filisteu para estar afrontando o exército do Deus vivo? Você percebe como a visão é diferente? Como a visão muda? Ele não enfatiza o gigantismo do problema, da dificuldade. Ele enfatiza a fragilidade do problema e da dificuldade. E a fragilidade é que aquele sujeito ele não pertencia ao povo de Deus. Ele era um incircunciso filisteu. E nada mais além disso para Davi. Essa palavra incircunciso no original ela significa frouxo, folgado, imundo e impuro. Você percebe como há uma desmistificação da figura do gigante na visão de Davi? O que Davi está dizendo é assim: quem é esse frouxo, esse folgado, para estar desafiando o exército do Deus vivo? Quem é esse impuro? Quem é esse imundo? Ou seja, ele rebaixa o gigante a um patamar que o exército de Israel não tinha feito de jeito nenhum. Assim sendo, Davi coloca o gigante no seu lugar, não vendo apenas uma parte, a parte que lhe é desfavorável, mas ele vê o todo junto com a parte que lhe é naturalmente favorável. O que Davi está dizendo é: quem é esse sujeito folgado? Quem é esse sujeito folgado para estar desafiando, na verdade, esse povo? Ele pode ser vencido como qualquer uma outra pessoa pode ser vencida também, do mesmo jeito e da mesma forma, da mesma maneira. Davi dava a Golias a real dimensão que ele tinha, a real dimensão do desafio. A pergunta é nós, e nós? Diante dos nossos desafios, nós estamos maximizando esses desafios? Ou estamos, na verdade, colocando esses nossos desafios na dimensão real que eles precisam ter para a gente poder enfrentá-los como eles são? Não se trata de subestimar o problema e a dificuldade, mas se trata também de a gente não superestimar o problema e a dificuldade. Você já viu como tem gente que tem naturalmente a condição de fazer isso? Tem gente que tem uma unha doendo, mas parece que ele passou por uma cirurgia de altíssima complexidade, né, no coração, não é assim? Porque esses indivíduos estão o quê? Superestimando os desafios que eles têm pela frente. Um Bentinho, não foi essa semana passada, aconteceu isso, não foi com o pé dele? Aconteceu com o pé dele. Ele foi picado por uma abelha embaixo do pé dele. Mas se você olhasse para ele, fazia quantos dias ali? Um dia, 2? Foi de manhã, foi de tarde. Para ele andar estava difícil. Parecia que ele tinha feito uma altíssima cirurgia. Ele ficava assim, a gente sorrindo com ele, e ele sem confiança de colocar o pé no chão de jeito nenhum. Bentinho pode fazer isso, porque Bentinho tem 2 anos de idade, 3 anos de idade. Nós não. Meu irmão, qual é o desafio que hoje você está enfrentando? Qual é o tamanho do seu problema? Qual é o tamanho da sua dificuldade? Entenda, pelo amor de Deus. Não é para você deixar de ver o problema como ele é, mas é para você não elevar o problema a uma quinta, a uma 10ª potência além daquilo que ele é.
Se nós queremos vencer os nossos desafios e ficar de pé sobre eles, nós precisamos, em primeiro lugar, fazer isso. Em primeiro lugar, fazer isso. Dar ao desafio a sua real dimensão. O que ele significa de verdade. A segunda observação que nós queremos fazer no dia de hoje é que, nunca esqueça, o importante não é o que nós levamos para a luta, mas quem está conosco na luta. Essa é uma grande diferença. Essa é uma diferença enorme. E todo indivíduo que serviu ao exército ou a qualquer força armada, ele vai saber exatamente a diferença que isso faz. O que importa não é, na verdade, o que você tem de armas que você leva para a luta. O importante é se o companheiro teu de trincheira, ele é confiável ou não. Ele é aquele cara que está disposto a morrer por você e você por ele ou não. Por isso que o que importa não é o que nós levamos para as lutas, para os desafios, mas quem está conosco na luta e quem está no desafio consequentemente. Portanto, o versículo 45 fala exatamente disso. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com, veja bem, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, venho a ti com uma funda com 5 pedrinhas. É isso que Davi diz? Não. A resposta de Davi é outra. Eu, porém, venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você tem afrontado. O que importa não é o que eu estou levando para a luta, o que importa é quem está comigo nessa luta. Isso é o que importa verdadeiramente. Golias, ele também faz uma avaliação de Davi. Do mesmo jeito que Davi faz uma avaliação de Golias. A avaliação de Golias é o seguinte, o levantamento que ele faz é o seguinte: o que Golias via que ele achava que ia enfrentar? Em primeiro lugar, ele diz assim: eu vejo um menino, eu vejo quase um adolescente, uma criança, um moço, ruivo, de aspecto gentil. Só isso. Segunda coisa que ele diz que vê, ele diz assim, quando os dois estão lá embaixo, já frente a frente, ele vai dizer, Golias diz: sou eu algum cão para vires a mim com paus? Porque Davi, quando desceu o vale, ele desceu com o alfoge, com a funda que estava ali também, dentro do alfoge, e com um cajado na mão. Ele era pastor. Ele dispensou as armaduras, as espadas, as lanças de Saul, e desceu com um cajado na mão, porque ele era pastor. Aí Golias olha para ele e diz assim: tá me achando que eu sou um cachorro, um cão, que você vai espantar com um pedaço de pau, com um cajado? Você está pensando o quê? Veja qual é a preocupação de Golias. A preocupação de Golias é: cadê as armas? Cadê as armas desse camarada? Onde é que estão as armas dele? Não tem armas. Por isso que ele diz: você vem para mim com um pedaço de pau, como se eu fosse um cachorro, que você fosse espantar. E nada mais além disso. Davi, conforme o texto, também faz o levantamento. Mas o levantamento de Davi é bem diferente. Ele diz: olha, você vem a mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, venho a você em nome do Senhor dos exércitos. Davi não coloca a ênfase daquele confronto nas armas que eles estavam carregando. Davi coloca a ênfase daquele conflito na pessoa que estava do lado dele, diante da guerra, do desafio e da luta que ele ia enfrentar. Percebe a diferença? Então, meu irmão, entenda isso. No caso de Davi, a ênfase não estava na funda, não estava nas pedrinhas,
não estava no cajado, não estava em nada, absolutamente nada disso. A ênfase dele era a seguinte: preste atenção em quem está comigo, do meu lado, junto a mim, nessa luta, porque o Senhor está comigo. Como é que você tem entrado nas suas batalhas, nas suas lutas, meu irmão? E veja bem o que eu vou lhe dizer aqui. Não é que Davi não estivesse bem armado e bem equipado, não, viu? Davi estava muito bem armado e muito bem equipado. Davi tem uma funda. Davi era aquilo que se chamava de fundibulário. Fundibulário. O fundibulário era uma ala do exército de Israel. Entendeu? Assim como existe tendência no exército hoje, como existe artilharia, como existe infantaria, então existia uma ala só de gente que era fundibulário. Para vocês terem uma ideia do quanto esse pessoal era exímio e mortal, eles conseguiam lançar uma pedrinha dessa através da funda a quase 100 km por hora. E eles eram capazes de, a 30 metros de distância, acertar um fio de cabelo, como diz lá Juízes, no livro de Juízes. Davi estava bem preparado. Davi estava bem equipado. Davi estava bem treinado. Ou vocês acham que era a primeira vez que Davi usava uma funda de graça, naquela hora, naquele instante? Não era. E aliás, a estratégia dele aqui demonstra exatamente o contrário. Davi estava bem preparado, Davi tinha uma estratégia, Davi tinha treinamento, Davi tinha experiência, mas a ênfase de Davi não é nele, mas é em dizer: eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, eu sou o embaixador do Rei, e é Ele que vai me dar a vitória, é Ele que vai me entregar a tua cabeça, e não sou eu, na verdade, que você é responsável por isso. Por vezes, nós confiamos demais na nossa potência, não é não? Toda a força do gigante estava no seu poder de artilharia, não era não? Uma lança de 12 quilos, um escudo de ferro, que um camarada era pago somente para levar o escudo dele. Ou seja, a ênfase do gigante é no seu poder de fogo. A ênfase de Davi é no Senhor da guerra. É diferente. É muito diferente. E nós? Por vezes, e não poucas vezes, nós colocamos também do mesmo jeito a nossa confiança nas nossas armas de guerra. E diante de um desafio, o que nós fazemos? Nós pensamos assim: ó, poxa vida, né? Mas eu tenho dinheiro para me safar disso. A ênfase está nas riquezas. Por vezes a gente chega e diz assim: não, mas eu tenho curso universitário, doutorado. Por vezes, na verdade, a gente coloca nossas ênfases nas nossas habilidades. Mas eu tenho um talento, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Por vezes nós colocamos a nossa confiança nas nossas competências. Eu sou um camarada competente. Eu tenho competências que já se fizeram presentes na minha vida e que já atuaram na minha vida de uma forma que eu pude obter vitórias. E a nossa ênfase termina ficando sendo no nosso poder de fogo. No nosso poder de fogo. Mas a vitória final, ela não vai depender de riqueza, de recursos, de competência, de grau de instrução. Ela não vai depender de nada disso. Ela vai depender da presença do Senhor ao nosso lado em nossas lutas. Em nossas lutas.
Amém? Veja bem, por mais gigantesca que seja a nossa bagagem e recursos, eles podem não significar nada diante de certos desafios. Vou dar um exemplo bem simples. Você pode ser o cara mais rico do mundo, mais inteligente do mundo, mais graduado do mundo. Você pode pegar um vírus que lhe coloca em cima de uma cama e a tua graduação, a tua riqueza, os teus cursos não significam nada diante de uma picadinha de um vírus qualquer que tenha lhe mordido. Você entende o que eu estou lhe dizendo? A vida é assim. A vida é desse jeito. Portanto, meu querido irmão, a nossa bagagem, nossos recursos podem não significar nada. Mas uma pequena funda e 5 pedrinhas, do lado certo, que é o lado de Deus, pode fazer a maior diferença no resultado final da nossa vida. Em nome de Jesus. Só isso e nada mais. Terceira lição que a gente aprende desse texto aqui, se nós queremos ficar sobre os nossos desafios, acima dos nossos desafios. Nunca esqueça, não dê uma segunda chance ao mal. Nunca esqueça, não dê uma segunda chance ao mal. Versículo 51 diz assim: por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, eles fugiram. Se nós observarmos direitinho o contexto desse combate, veja bem, desde o início nós iremos descobrir que Davi tinha uma estratégia bem expressiva e significativa, que ele fala dessa estratégia através de 2 palavrinhas que passam como que despercebidas no meio do contexto dos diálogos. Versículo de número 35. Davi diz assim a respeito da luta dele com o leão e com o urso. Ele diz: eu os perseguia, quando eles pegavam uma das minhas ovelhas, eu os perseguia, eu os alcançava, eu os feria e os matava. Você está entendendo direitinho? Você precisa ler o que está por trás dessas 2 palavras. Que Davi está dizendo assim: primeiro, eu feria. Segundo, eu matava. Do que ele está falando? Ele está falando, primeiro eu afunda. Ou tu acha que ele chegava para lutar de mão aberta com um leão e com um urso? Claro que não. É idiotice a gente pensar isso. É idiotice a gente pensar que era a primeira vez que ele usava uma funda. É idiotice a gente pensar que ele não tinha uma estratégia por trás disso. Então ele diz: olha, lá naquelas lutas eu fazia 2 coisas. Eu perseguia, quando alcançava, eu feria com a funda, e depois, aí sim, eu o matava. Diante de Golias, mais à frente, diante de Golias, versículo de número 46, enquanto Golias desafia ele e diz que vai entregar a carne dele para as feras do campo, ele diz: olha, presta bem atenção, porque primeiro eu te ferirei, e segundo eu te matarei. As mesmas 2 palavrinhas de novo. É a estratégia dele. Ele só não estava dizendo: não, primeiro eu vou atirar com uma funda, tá certo? Bem de longe de tu, e depois eu vou te matar, porque ele não era besta, né? Não era idiota de entregar a estratégia dele de jeito nenhum, de forma alguma. Mas ele avisa. Você está entendendo, Golias? Está ligado, Golias? Primeiro eu vou te ferir, e depois eu vou te matar. E por último, já com o resultado das coisas aí definidos, no versículo 51, é exatamente esse o relato que a gente tem aí. Dizendo exatamente assim, que primeiro Davi o feriu, e depois Davi o matou. Tudo aquilo que Davi prometeu, ele fez. E fez muito bem feito.
Eu lamento dizer, mas é verdade, não basta ferir o mal. É preciso você arrancar a cabeça do mal. Entendeu? Eu sou chateado com certos finais de filme, que eu já sei exatamente o que vai acontecer. E eu acho que você já assistiu vários filmes assim, desse jeito. O mocinho passa por um perrengue desgraçado lá, não sei o quê, quase que morre, não sei o quê. Aí tem aquela reviravolta, ele consegue pegar um apetrecho do lado e pá, dá uma pancada na cabeça do inimigo, o inimigo cai lá, não sei o quê. E aí ele parece que matou o camarada, aí simplesmente dá as costas e vai fazer qualquer leseira lá, vai socorrer a mocinha, vai fazer alguma leseira lá. Aí a gente já sabe, né? A gente já sabe. Se assusta quem quer. Mas a gente já sabe que de repente aquele mal vai se levantar de novo ali atrás e a gente vai ficar... e agora? Aí parece que vai pegá-lo. Aí finalmente, nessa última hora, alguém aparece lá e mata o sujeito, ou ele mata o sujeito naquela hora. Qual é o perigo aí? É porque ele apenas feriu o mal. Ele não matou o mal. Ele não arrancou a cabeça do mal. E o mal não merece concessão, minha gente. Nós não estamos aqui para fazer concessão ao mal. Nós estamos aqui para acabar com o mal. O risco de você ferir o mal apenas é ele voltar com muito mais força do que antes. E aí sim ele lhe derrubar. E aí sim ele lhe matar. Não é isso que acontece aqui. O que é que eu quero dizer? Não brinque com o mal. Arranque o mal pela raiz. Seja duro, implacável, haja de modo que pareça até radical para as pessoas. Mas não dê chance. Não dê uma segunda chance ao mal de jeito nenhum. Nós não conseguiremos vencer gigantes todos os dias, não, viu? Não pense que isso é brincadeira, não. Não é fácil, não. Não dá para a gente vencer gigante todo dia, não. Tem dia que a gente pode levar uma rebordosa do gigante. Lá na frente, quase que Davi não escapa de um outro gigante. Para escapar, ele teve que contar com a ajuda de um sobrinho. Quem lê a história vai saber exatamente disso. Porque não só tinha um gigante ali, não. Tinha vários gigantes naquela terra, naquele instante. E assim é com você e assim é comigo, meu irmão. Nós precisamos ser radicais com algumas coisas em nossas vidas. Ou nós matamos essas coisas, ou essas coisas terminam nos matando. Não dá para brincar. Não dê uma segunda chance ao mal. Não fique de bate-papo com a serpente no paraíso, pelo amor de Deus. O que foi que o Senhor disse? Bate-papo com a serpente. A gente vai dançar. Se você não leva a serpente a sério, e aquilo que Deus disse a sério, não vai funcionar, meu irmão. Não vai funcionar. Corra. Corra para ferir o gigante. Mas corra mais ainda para matar o gigante. Com as suas próprias armas, às vezes. Mas faça isso. Se coloque de pé. Se coloque de pé em cima do gigante. Aqui a gente tem aquelas várias lições que a gente viu já anteriormente. Se coloque de pé sobre o gigante. Mas não se coloque de pé em cima do gigante para dançar em cima do gigante. Não se coloque de pé em cima do gigante para brincar em cima do gigante. Se coloque de pé em cima do gigante para
decepar a cabeça do gigante. Porque ele não vai lhe dar nenhuma chance se ele tiver uma segunda chance. Entende? Não vai. Aprenda essas 3 coisas. Primeira delas. Qual foi a primeira delas mesmo? Alguém ainda lembra? Isso é inesquecível, viu? Isso precisa ser inesquecível. Por isso que eu começo dizendo: não esqueça de dar a real dimensão ao seu desafio. Nunca esqueça, de jeito nenhum, de forma alguma, de que o importante não é o que você leva para a luta, mas quem está com você nessa luta e nesse desafio. E a terceira coisa é exatamente: não dê uma segunda chance ao mal em hipótese nenhuma. Que você possa ferir, mas que você possa principalmente matar, arrancar a cabeça do gigante. Só assim ele não volta. E eu quero concluir dizendo o seguinte: finalmente Davi havia se colocado de pé sobre, por isso a ênfase aqui, sobre o seu desafio. Finalmente. Ou a gente poderia dizer assim, que finalmente Davi colocou o desafio debaixo dos seus pés. É a mesma coisa. A imagem final dessa luta, dessa história inesquecível, é num final de tarde Davi voltar a subir a montanha, com a cabeça do gigante numa mão, com a espada do gigante na outra mão. E eu fico imaginando isso. Que imagem! Que imagem! Menino, franzino, raquítico, que ninguém dava nada por ele, que todo mundo duvidava dele, subindo com a cabeça de um gigante na mão e com a espada que não tinha mais tamanho na outra mão. Um menino que ninguém esperava que vencesse, mas que Deus fez ele o campeão diante de um gigante. Esse indivíduo pode ser você, esse indivíduo pode ser eu, esse indivíduo pode ser cada um de nós. Se nós lembrarmos dessas 9 lições que nós aprendemos nesses 3 domingos. Um pequeno e significativo resumo dessa história aqui, nós vamos encontrar em Hebreus capítulo 11, versículo 34, onde nós lemos um versículo que fala dos heróis da fé. Hebreus 11, 34, fala dos heróis da fé. Mas eu creio que essas palavras do autor da carta aos Hebreus se referem exatamente a Davi e se referem exatamente a esse desafio de Davi e essa vitória de Davi. Ele diz assim: escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Os exércitos estranhos. 4 observações. Escaparam ao fio da espada. A espada de Golias nem chegou perto de Davi. Nem chegou perto de Davi. A não ser quando foi para a mão dele. Segundo, da fraqueza tiraram o quê? Forças. Você está diante de um desafio que parece que você não tem força para vencer? Saiba que das fraquezas Deus tira força. Força que você acha que não tem para vencer aquilo que está te incomodando, aperreando, desgastando, lhe consumindo. Terceira frase. Na batalha se esforçaram. É interessante a gente ver essa palavra no original, porque no original significa assim: na batalha eles se forjaram, eles vieram a ser, eles vieram a existir,
Eles se fizeram na batalha. Ou seja, na batalha, o indivíduo conseguiu uma força que ele não tinha antes. Na batalha, ele conseguiu alguma coisa que ninguém pensava que ele tinha, mas estava dentro dele. Meu irmão querido, é na batalha que a gente se fortalece. Não é fugindo da luta que a gente se fortalece. Não é correndo da luta que a gente se fortalece. Não é fingindo que a luta não é com a gente que a gente se fortalece. Mas é fazendo como Davi, é correndo de encontro aos desafios. Na batalha, a gente se forja. A gente se torna homem. A gente se torna mulheres, verdadeiramente. É na batalha. Não é no outro lugar. E por último, se nós agirmos assim, se da fraqueza tirarmos força, se nos forjarmos na batalha, os desafios fugirão de nós. Os desafios desaparecerão da nossa vida. Quais são os seus desafios atuais? Eu não sei, mas eu gostaria de convidar você a pensar neles agora. Eu gostaria de convidar você a curvar sua cabeça, a orar nesse instante e a dizer: Deus, Tu sabes quais são os meus desafios, Tu sabes pelo que eu estou passando, Tu sabes o que está quase me derrubando como um tsunami. Mas Deus, não importa o que eu vá levar para dentro dessa luta, o que importa é que você está ao meu lado nessa luta. Confia o teu desafio a Deus nesse instante. Transforma o teu desafio num desafio, como nós vimos, e que você possa entender que você tem um Deus vivo que está ao seu lado. É engraçado, e eu quero terminar dizendo isso, a história daquela espada de Golias. Quando termina a luta, que Davi sobe com aquela espada, ele leva a cabeça de Golias para Jerusalém e ele leva a espada para a sua tenda. Mas lá no capítulo 21 desse livro de 1 Samuel, no versículo 8 e 9, a gente vai ler que Davi estava fugindo de Saul. Saul já o estava perseguindo, né? 4 capítulos depois, e ele foge de um jeito que ele não consegue arma nenhuma. Ele foge com a roupa do couro e vai-se embora. E quando ele chega no tabernáculo, no meio do caminho, no deserto, ele pergunta para o sacerdote: tem alguma arma aí que você pudesse me emprestar? Tem alguma arma aí que você pudesse me dar? Porque eu preciso de uma arma para me defender. E o sacerdote olha para ele e diz assim: só tem uma espada aqui. É aquela espada de Golias que você matou lá no vale. Aí Davi olha para ele e diz assim: não tem melhor do que essa. Pode me dar. É essa que vai comigo. E dali em diante, aquela espada de Golias passou a ser uma das armas dele. Não a única, mas passou a ser uma das armas dele. Meu irmão, guarde a espada. Guarde a espada do Espírito. Essa daqui que a gente tem na mão. Ela é a nossa espada. É ela que deve nos acompanhar nas nossas batalhas, nos nossos desafios. Em nome de Jesus. Amém.